Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um importantíssimo filósofo do idealismo alemão, ali a primeira metade do século XIX, e também do romantismo. Me refiro a Schleiermacher. E hoje o vídeo será sobre religião. Na playlist Idealismo Alemão você encontrará outros vídeos deste filósofo, tá? Bem como outros deste movimento Idealismo Alemão. Então vamos lá, Schleiermacher, no tocante à religião. Ele busca reconciliar a religião com o pensamento racional, sim. Porque, olha, ali do século XVIII vem muito forte o iluminismo, focando na razão, na racionalidade, e batendo de frente com a religião, que eles vinham como algo irracional, sem sentido. Já o Schleiermacher, ali com o seu pezinho também no romantismo, ele vê a possibilidade de reconciliação entre religião e pensamento racional, porque segundo o pensamento desse autor, cada uma dessas disciplinas tem o seu campo próprio de atuação. A religião tem um campo próprio e vem inclusive a suprir as falhas e as deficiências da razão. Aqueles pontos em que a razão não chega, a religião chega. E a religião também proporciona sentido e significado à nossa vida. Então são campos distintos, sabe? É como se você tivesse uma casa com um jardim na frente, teu vizinho tem uma casa com outro jardim na frente, um jardim é teu, o outro jardim é do teu vizinho. Então o jardim da religião é um, o jardim da razão é outro. E nós temos três conceitos filosóficos básicos em sua teologia. Vamos lá, os três. Nós temos a total dependência de Deus. O sentimento que você, que eu, somos totalmente dependentes de um Deus. É o finito em relação ao infinito, ao absoluto. Sentimento religioso. A religião, para o Schleiermacher, se baseia em um sentimento pessoal, um sentimento interior, algo seu, de mais ninguém, que é esse sentimento religioso. E o terceiro é que nós temos diversos níveis, diversos graus de consciência. Dessa consciência de total dependência para com Deus. Você tem um grau muito baixo disso, pessoas que realmente não se identificam de forma alguma com a religião, e pessoas que se desenvolveram espiritualmente a um nível de terem uma dependência total para com Deus. Jesus Cristo seria uma pessoa onde estaria num grau muito elevado de dependência para com Deus. Veja, ele não entende que Jesus seja Deus não, tá? Mas sim que uma pessoa que tem uma consciência muito elevada, num grau muito elevado. Então, há no humano um sentimento que o liga a Deus. Tá? Um sentimento interior, que afirma a continuidade com o Espírito. Esse absoluto que é Deus. É um reconhecimento que tudo que existe, tudo que há, tá? Tudo que o rodeia, tudo que está à nossa volta, procede de uma origem comum. Há uma origem de onde se originou todo esse universo, todo esse cosmos. O humano possui a consciência da existência de algo infinito, que é este Deus. Segundo Schleiermacher, a sede, a base da religião, da verdadeira religião, ela não se encontra em dogmas, ela não se encontra na tradição. Ela se encontra no interior de cada novo humano. No meu interior, no seu, no nosso sentimento interior. Tá? No íntimo de cada um de nós. A evidência da existência de uma realidade superior, ela se encontra no interior do humano. O Schleiermacher, ele propõe um reconhecimento de
ser algo contingente, sabe? Não necessário, que pode existir, mas pode também não existir, tá? Que você existe, mas se não existisse não faria falta. Mesma coisa para comigo e para com todos que há. Essa é a contingência, ao contrário da necessidade. 2 mais 2 é 4 e vai continuar sendo 4 porque é necessário que seja 4. Agora, você comer uma torta de limão ou uma torta de banana é contingente. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, cabe a este humano, que somos nós, o reconhecimento de sermos algo contingente, algo não necessário. Podemos existir, mas podemos também não existir. E quanto faz? Então, o Schleiermacher destaca a importância de proporcionar exemplos de vida e não meramente ensinar formalmente a religião. Não é você chegar aqui, ó, vou ensinar para vocês a religião. Não. É você proporcionar pela sua própria vida o exemplo a ser seguido. Segundo este autor, cada pessoa tem seu próprio sentimento. Tá? Não é possível haver uma visão única de Deus. Porque, veja, o meu sentimento interior, dessa minha relação com este absoluto, essa dependência para com esse absoluto que é Deus, vai ser diferente da sua. Teremos sentimentos diferentes. Então, não pode haver uma única religião. Não é possível uma única forma de entender o que seja Deus. Pessoas diferentes, em regiões diferentes, em comunidades diferentes, vão ter um entendimento diferente sobre o que seja Deus. Há uma infinitude de manifestações religiosas e todas elas são válidas. Muçulmanos, judeus, católicos, protestantes, budistas, taoístas, tá? Todas estão pautadas, no fundo, num sentimento interior que esse ser finito, limitado, que é humano, possui em relação a Deus, da total dependência deste finito para com esse infinito que é Deus. É esse sentimento religioso no qual as religiões se baseiam. Tá? Então, nós temos também a questão do pecado. O que é o pecado? Schleiermacher vai dar a opinião dele sobre o que é o pecado. Ele vai dizer que o pecado é a preocupação exclusiva com o mundo circundante, que está à nossa volta, sabe? Tá? Com os relacionamentos afetivos, sexuais, com o dinheiro, com a sua casa, com o seu carro, com a sua vida, com as suas roupas, com a comida, com o alimento, com tudo à sua volta. Então, uma preocupação exclusiva com esse mundo circundante, afastando a pessoa da total dependência de Deus. Isto é o pecado. Gente, está gostando? Se está, deixa o teu comentário aqui no canal, quero saber a tua opinião, e se inscreve no canal se não for inscrito. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Ele está falando do pecado? Não. Então esse pecado, ele é uma prisão sim, mas ele é a prisão da consciência humana ao finito. Tá? Aí você não chega ao infinito que é Deus. Você está preso no finito. Recusa, esse pecado, recusa de se identificar com o universo, tá? O universo que nos rodeia. O pecado, segundo Schleiermacher, é não reconhecer a dependência de um todo maior. E ele há de dizer que acima da Bíblia e dos demais escritos religiosos, aqui eu vou pensar nos protestantes, aqui no Brasil os evangélicos, sempre com a Bíblia embaixo do braço. Então, talvez vocês não gostem muito disso que eu falo agora, mas segundo Schleiermacher, acima da Bíblia e dos demais escritos religiosos, tá? Você tem algumas coisas muito mais importantes que a Bíblia. Você tem a experiência religiosa individual, importantíssima. Sem isso não tem religião. Você tem o sentimento de ser um com o todo.
você tem também a total dependência do todo. Você tem o reconhecimento da existência do infinito. Segundo a visão teológica do autor, Schleiermacher, não há espaço algum, tá, para que a gente entenda que exista um pecado original. Sabe aquele pecado original de Adão? Tá? Que o Jesus Cristo expiou pelo sacrifício na cruz? Não, isso não existe não. Tá? Não é cabível no pensamento dele a existência do pecado original. Como também da natureza dual de Jesus, sabe? Jesus ser ao mesmo tempo homem e Deus? Não, isso ele não aceita. Como ele também não aceita coisa alguma de sobrenatural. Tudo é natural, tudo é natureza. Voltemos ao pecado. O pecado, segundo Schleiermacher, é acreditar na própria autonomia diante do todo que é Deus. A salvação é o ato de livrar-se justamente desta crença. O Schleiermacher, ele nega a natureza divina de Jesus Cristo. É um homem como outro qualquer, só tem um grau de compreensão, de consciência maior do que outras pessoas em relação à sua total dependência para com Deus, seu sentimento religioso. Ele tem então um grau mais elevado desta consciência, mas só isso, ele não é Deus, ele é um homem. O Schleiermacher, ele nega o significado expiatório da morte de Jesus em relação ao pecado original, porque não existe pecado original. 2, Jesus não era Deus, então a morte dele não teve sentido algum para livrar-nos do pecado original. E não há salvação individual. Tá? Na cabeça do Schleiermacher isso não existe. Tá? Após a morte, tá? Você não vai ter a sua alma ali, fulano, ciclano, entendeu? Como você tem em vida. Não. Tá? O que você vai ter é a junção de todo mundo, tá, numa única unidade. Acaba as individualidades. Acaba o João, o Pedro, o Manuel, a Cristina. Não. Tá? Viram todos só. Tá? Então acaba a individualidade. Então, e acaba onde? No infinito. Tá? Sem qualquer individualidade. Confundindo-se com o próprio universo. Dissolvendo-se no todo universal. Então, não há salvação individual. Jesus é um modelo, sim, um modelo que você deve seguir na sua vida. Um modelo de profunda e constante dependência para com Deus. Tá? Então, um modelo a ser seguido, mas, como eu falei, ele não é Deus. Tá? E a religião? A religião, segundo o pensamento de Schleiermacher, é a identidade de ser e pensamento. É um sentimento do infinito. Não deve ser entendida como um conjunto ou como um sistema de crenças, tradições, dogmas. Não, nada disso. Tá? É um sentimento de comunhão com este infinito que é Deus. Beleza? A religião é uma experiência interior. É o sentimento de dependência absoluta da divindade. É uma experiência totalmente subjetiva. E veja, essa experiência presente na religião, ela te conecta com o divino. É uma conexão com o infinito. Você que é finito se conecta com o infinito. A teologia, dentro do pensamento do Schleiermacher, ela traz uma reflexão sobre a experiência religiosa. Então, veja, o que é que na cabeça do Schleiermacher você deveria estudar, você deveria fazer, tá, na teologia. Tá? Muito diverso do que a teologia de fato faz. Tá? Ele entende que a teologia deveria se dedicar a ser uma reflexão sobre a experiência religiosa individual. E não sobre dogmas, não sobre tradições, não, nada disso. Tá?
tá? Não sobre um dado sistema ou conjunto de crenças, dogmas, tradições, não. Cabe tentar, sim, no caso da teologia, explicar a experiência religiosa das pessoas individualmente, de cada um de nós, minha, sua. Então, é isto, na concepção dele, que a teologia deveria fazer. Claro, a teologia não faz isso, nem hoje, tá? Mas, segundo ele, é o que deveria se propor a estudar. A experiência religiosa individual de cada um de nós, né? Então, a religião, segundo Schleiermacher, é uma linguagem universal que conecta todas as pessoas. Tá? A verdadeira religião, porque o que a gente vê hoje, quando você baseia a religião em dogmas, em crenças, em tradições, é que a religião ela não conecta as pessoas, ela separa as pessoas. Você passa a ter guerras religiosas, você passa a ter brigas entre as pessoas por causa da religião, porque a minha traz a verdade e a sua traz Satanás, a sua é falsa, tá com o demônio, a minha é verdadeira. Então vamos para a guerra. Tá? Então o que a gente vê é que as religiões acabam fazendo é separar as pessoas. Porque elas são pautadas nas crenças, nos dogmas e nas tradições. E Schleiermacher diz, não, isso está errado. Nós devemos pautar a religião no sentimento religioso. Então a religião, ela deve sim trazer uma linguagem universal que conecte as pessoas. Que permita que estas pessoas, que elas se comuniquem sobre as questões espirituais que elas estão vivendo, que elas estão vivenciando no seu interior. Tá? A religião, ela é parte intrínseca da experiência humana e tem importante atuação na coesão social. A teologia tradicional, ela é baseada em uma coisa completamente diferente. É baseada na doutrina, nos dogmas, na autoridade eclesiástica, na uniformidade das crenças, é tudo igualzinho. Isso é a teologia tradicional. O Schleiermacher não quer isto. Ele propõe algo novo. O Schleiermacher, ele nos fala da experiência religiosa, na subjetividade, na reconciliação entre religião e o pensamento racional e crítico. Então, Schleiermacher tem uma visão diferente da teologia tradicional. E esta diferença entre a visão do Schleiermacher e da teologia tradicional vem a marcar o início do que ficou convencionado de chamar teologia protestante liberal. Presente até hoje. A religião não é uma rival da razão. Não. Ela preenche as lacunas deixadas pela razão e proporciona sentido e significado à nossa vida. A filosofia, ela vem a proporcionar a oportunidade de exploração racional deste mundo que nos cerca. Já, por sua vez, a religião, ela oferece uma dimensão espiritual que transcende a esfera unicamente espiritual. Tá? Ela transcende a tudo. Tá? Pode haver harmonia entre razão e fé dentro do pensamento do Schleiermacher. Schleiermacher dá ênfase à natureza individual da fé e destaca a importância da experiência religiosa, essa experiência interior, minha, sua, de cada um de nós. E aonde? Na vida das pessoas e na coesão da comunidade. Irá destacar muito que essa experiência religiosa é muito importante para você criar uma comunidade coesa. Há uma relação entre religião e cultura, que não é muito destacado por outros comentadores da obra do Schleiermacher, mas é muito importante, está ali presente de forma transversal na obra dele. Essa relação entre religião e cultura. Pois a religião é uma manifestação cultural na sociedade, tá? Ligada a uma comunidade, ligada a um contexto histórico determinado.
a religião, ela tende a se manifestar, portanto, de formas diferentes em culturas e períodos históricos também diferentes. Aqui, gente, vamos entender isso uma coisa assim, em germe, inicial, começando, tá? Uma abordagem comparativa entre as religiões. Eu não estou afirmando que o Schleiermacher trabalhou com uma filosofia de religiões comparativas. Não é isto. Eu estou dizendo sim, que há em germe, tá, uma abordagem comparativa entre religiões na filosofia do Schleiermacher. Perfeito? Gente, a religião possui elementos universais, tais como o sentimento religioso de cada um de nós, tá? De você ter essa relação do finito com o infinito, da total dependência com o todo, total dependência de Deus, desse absoluto, tá? E também possui elementos particulares. Esses elementos particulares estão presentes na cultura daquela pessoa, na cultura do povo, daquela comunidade, tá? Na qual aquela pessoa vive, nos elementos históricos ali presentes. Tá? Então, a soma desses elementos universais presentes na religião, que toda religião vai ter, tá? Faz parte da natureza humana, essa relação do finito com o infinito, com esses elementos particulares ali vinculados à cultura, à história, tá? Àquela comunidade em particular. Eu vou ter, com a soma disso, o quê? Eu vou ter uma diversidade religiosa, eu vou ter múltiplas religiões existentes no tempo histórico. Isso é provindo da cultura somada com o sentimento religioso individual. E a partir daí, o Schleiermacher há de defender a total tolerância religiosa. Vamos aceitar que existam outras religiões diferentes. Vamos respeitar e tolerar estas outras religiões também. Tá? Porque há elementos universais verdadeiros em todas elas. Que é esta relação do finito com o infinito. Essa relação de total dependência para com algo que a gente chama de Deus, com esta divindade. Seja una ou seja múltipla. Tá? Então, ele há de defender a total tolerância religiosa e também o respeito às diversas tradições, sejam elas quais forem. Porque estas tradições, esses dogmas, eles têm a ver com o momento histórico, com a cultura de um determinado povo, de uma determinada comunidade. São elementos particulares. Mas há os elementos universais que são aqueles que nos ligam, que nos conectam a todos, nós humanos. Então ele está fazendo antecipadamente uma defesa do quê? Do ecumenismo. A única coisa que há de justificar você pegar um templo e colocar judeus, muçulmanos, católicos, protestantes para fazer um culto em comum, tá? É haver algo universal em todas essas religiões. Que é o que? É um sentimento de religiosidade que está presente em cada indivíduo. Porque as tradições, os dogmas são evidentemente diferentes. Tá? Então, é esse o respeito e a tolerância que o Schleiermacher há de defender. Gente, se você gostou, eu quero saber a tua opinião. Deixa aí escrito no canal, tá? A sua opinião. Valeu mesmo pela presença até aqui. Ó, até mais, hein?